Meu nome é Leandro. Hoje eu vim falar um pouco de bots, Telegram, Python e como a gente pode começar a desenvolver bots para Telegram usando Python. Eu sou de São Paulo, eu não sou desenvolvedor, mas hoje eu trabalho com infraestrutura, mas eu já trabalhei com Python antes, com desenvolvimento. Esse é um hobby que eu tenho e continuo fazendo no meu tempo livre. Primeiramente, antes de falar um pouco da agenda sobre o que a gente vai falar, enfim, para melhorar um pouco a experiência dessa palestra, eu queria fazer algumas perguntas para saber como é o público em geral. Quem aqui já conhece o Telegram? Levanta a mão. Ah, legal. Então, a gente não precisa falar muito dele nesse começo. Quem aqui já desenvolve em Python? Beleza. Quem desenvolve em outra linguagem que não seja Python? Legal, maravilha. Alguém já desenvolve bot para Telegram, por acaso? Ah, mas tem uma galera aí. Então, beleza. Essa palestra, a gente não vai muito fundo na biblioteca em Python em si, mas a gente vai falar sobre um pouco sobre a API do Telegram para bots, sobre bots em si, e também como esse é um projeto que eu desenvolvi, e como foi um dos meus primeiros softwares livres desenvolvidos e usado por outras pessoas, de repente, fazer um ensaio de alguns minutos sobre isso. Então vamos lá. Antes da gente começar o assunto em si, isso já deve ter sido falado extensivamente em outras palestras, mas se vocês quiserem fazer perguntas ao longo dessa palestra, no final da apresentação, as perguntas vão ser mostradas através desse app do Macado. E também, se vocês puderem avaliar a palestra no final dela, eu também agradeço. Bom, vamos lá. O que é o Telegram? O Telegram é um aplicativo de mensagem instantânea. Ele foi lançado em 2013, já faz quase 3 anos. E o que é surpreendente sobre o Telegram é porque, não muito tempo de lançamento, ele já tem um volume de mensagens muito grande. São 15 bilhões de mensagens por dia, entregues por dia, são 100 milhões de usuários mensais, tem muito usuário que se cadastra diariamente, e o Telegram não é aquele app que todo mundo baixa e usa quando o WhatsApp fica bloqueado no Brasil. Então, ele é mais que isso. Ele tem muito mais feature que isso. Como a maioria já conhece, eu não vou ficar muito tempo aqui, mas além das features que o WhatsApp ou qualquer outro mensageiro instantâneo tem, o Telegram faz encriptação ponta a ponta. Você tem recursos de, por exemplo, iniciar mensagens criptografadas com a pessoa com quem você está falando, determinar, por exemplo, que as mensagens expirem ou se autodestruam depois de X tempo. Você tem armazenamento em nuvem ilimitado, você pode enviar qualquer tipo de arquivo, você pode fazer anexo de, por exemplo, zip, PDF, qualquer coisa do tipo. Ele tem clientes para todas as plataformas, para Android, para iPhone, para Windows, até para Windows Phone. E apesar dele não ser, o serviço Telegram em si, não ser uma plataforma aberta, todos os seus clientes eles são softwares livres e são desenvolvidos pela comunidade ou pelo próprio Telegram. Um ponto que a galera gosta muito do Telegram, que eu sinto assim, é por conta da segurança. Eles até têm um concurso que eles oferecem $200 mil em bitcoins se você conseguir fazer um man in the middle numa mensagem entre o criador e um sysadmin que fica pingando um ou outro o dia inteiro, e quem conseguir fazer um man in the middle, descriptografar a mensagem e mandar a mensagem, ganha $200 mil em bitcoins, e nunca ninguém conseguiu quebrar. Então a galera parece gostar bastante disso. Como eu falei, ele tem clientes aí abertos para todas as plataformas conhecidas. Alguns são oficiais, alguns são feitos pela própria equipe do Telegram com o apoio da comunidade, outros são feitos pela comunidade sem muito supervisão do Telegram. Okay? E por seus clientes serem licenciados em GPL, isso permite que você, por exemplo, faça um fork e
chame do que quiser e continuar o desenvolvimento a partir daquele ponto. Eu não sei quantos de vocês já tinham ouvido falar do Zap Zap. E Zap Zap, na verdade, é um cliente do Telegram que, há algum tempo atrás, eles usavam ainda os servidores do Telegram. Agora, porque eles têm mais features, como eles fazem ligação telefônica, algumas coisas do tipo que o Telegram ainda não oferece, eles devem estar usando a própria infraestrutura. A gente não dá para determinar, porque há mais de 2 anos eles não atualizam o GitHub deles. Mas eles começaram como um cliente fork do Telegram. Bom, falando de boots, ou bots, ou enfim. Bots, pela própria definição da página do Telegram, que são contas operadas por software e não por pessoas. E, normalmente, possuem características de inteligência artificial. Os bots eles podem ser uma interface para o usuário para fazer qualquer coisa. Eles podem te ensinar, eles podem buscar uma informação para você, distribuir dados, eles podem te lembrar de um evento que vai acontecer, podem integrar você com outro serviço, ou podem até ser trigger ou alguma coisa que conecte a um outro dispositivo, como, por exemplo, uma internet das coisas. Quando eu comecei a desenvolver essa biblioteca em Python, a minha ideia principal era usar um Arduino e um Telegram para conseguir abrir uma fechadura. Então, eu tinha o meu celular com NFC, o Arduino tinha um sensor de NFC, eu encostava lá e o Arduino mandava uma mensagem para mim através de um Raspberry Pi falando tal NFC encostou aqui. E falava, fulano entrou na sua casa, ou fulano tentou entrar na sua casa, ou em determinado uma sala qualquer, uma fechadura qualquer. Então, essa foi a primeira motivação que eu tive para escrever um bot usando Python e Telegram. As diferenças fundamentais de bots e humanos, os bots, pelo menos no Telegram, eles não têm status. Se você tem o seu bot, você registrou ele, o Telegram não consegue dizer se seu bot está respondendo ou não mensagens, se ele tem status de online ou offline. Ele também não diz a última vez que o seu bot fez pooling ou recuperou as últimas mensagens. Os bots não podem iniciar conversa, o que é muito bom, porque isso, por exemplo, não gera spam. Você não recebe mensagens de bot aleatório. Os bots eles têm armazenamento em nuvem limitado, o que também não permite que você use bots para ficar mandando conteúdo que não é da política do Telegram e ficar flodando a nuvem deles. Os bots sempre terão usuários terminados com bot. Eu coloquei um asterisco ali porque o Telegram ele costuma fazer coisas do tipo, se seu bot é muito, muito popular e as pessoas gostam muito dele, eventualmente eles podem tirar o bot para ficar com o nome de usuário, com um nome mais amigável. Bots adicionados a grupos não receberão todas as mensagens por padrão, o que significa que, se você acabou de criar o seu bot e você colocou ele dentro de um grupo, e as pessoas estão mandando mensagem que não seja diretamente mencionando o seu bot, significa que o bot não pode ler aquelas mensagens, primeiro por questão de privacidade. Se você está adicionando um bot que você não conhece quem desenvolveu, ou ele não tem um código-fonte, e é um grupo com informação sensível, você não quer que qualquer bot saia por aí lendo suas mensagens. E você sabe quais bots leem mensagens ou não, porque quando você clica no bot, vê lá no perfil dele, ele diz se tem informação, as mensagens ou não. E qualquer bot pode ser linkado por telegram.me/bot username. Uma coisa sobre bots é que bots existem desde que a informática existe, e principalmente a galera mais dos tempos de IR, que deve lembrar que eles sempre existiram, sempre estiveram ali, mas ultimamente parece que isso está tão hypado, porque você vê a Microsoft falando de bots, você vê o Google falando de assistentes e bots, o Facebook, na conferência deles, eles falaram que o Messenger também vai suportar uma API de bots. Então, bots parece ser um assunto que está voltando, e ter boas ideias para fazer com que os humanos consigam falar tão fácil e terem bons serviços através de bot parece ser algo que tem sido apostado ultimamente. Então, aqui são alguns exemplos de bot.
os 3 primeiros ali, Music, Vote, Like, são bots do Telegram, que permitem você, por exemplo, buscar por uma música, ou iniciar uma votação dentro de um grupo, ou esse Like, eu não lembro exatamente o que ele faz. O RoboAd é talvez um dos robôs mais antigos da internet, então alguém usou a API do RoboAd e fez um bot. Mas tem outros bem interessantes, como o do GitHub, que você pode colocar no seu grupo de desenvolvimento, se você tem, sei lá, desenvolvedores no Telegram, você coloca lá e você recebe, por exemplo, notificações de commits, de PRs, esse tipo de coisa. Trivia é aquele joguinho de questão, de adivinhar. Mau Mau é também conhecido como Uno. E tem outros bots. Esses daí foram alguns dos bots desenvolvidos em Python, de uma comunidade que eu participo, e alguns deles usam essa biblioteca. Então, começando, a gente já falou de bots, a gente já falou de Telegram. Agora, falando de bots no Telegram, a maneira que a gente registra bots e a maneira que a gente começa a criar um bot é falando com o Godfather, que é uma referência ao Godfather, mas é nele que a gente começa uma conversa para registrar bots e dar mais detalhes sobre o que a gente vai fazer. Então, para fins dessa palestra, eu decidi ir meio que criar um bot, que vai se chamar o Fizzly 17 Bot, e é isso que você faz. Você chega no Godfather e você dá lá um /new bot. Tem um assistente muito fácil que permite, que te guia a fazer isso, mas você dá um new bot, você dá um nome para o seu bot, o nome de usuário, como eu já tinha comentado, tem que terminar com bot, e gera um token para você. Token é a única autenticação que você vai ter que diga que aquele bot é seu. Então, um token nunca deve ser exposto, nunca deve ser publicado, e caso ele seja, você pode revocar o token e gerar um novo. Porque a API do Telegram, a gente vai ver mais para frente, ela é uma API em REST, então toda vez que você fazer uma requisição HTTP, o token vai estar lá no cabeçalho da sua URL, e você não quer que outras pessoas controlem ou manipulem seu bot porque elas saibam seu token ou porque seu token tenha vazado. Então não façam igual eu, que tirei print com token aí, mas essa é exatamente essa é a tela exatamente de como você cria um bot com o Godfather. Então, uma vez que você tem o seu bot criado, você tem o token, você pode adicionar algumas descrições sobre o que o seu bot vai fazer. Então, a primeira que não é requerida, na verdade, opcional, porque o Telegram... Deixa eu mostrar aqui de novo. Se vocês verem essa barra aqui, nos clientes, a maioria dos clientes do Telegram tem isso, o do Android tem, esse daí é o Telegram para Linux, versão desktop, que é feito em Qt, que também tem, mas eu acredito que todos os clientes de Telegram tenham isso, que quando você clica nessa barra, ele mostra todos os comandos que o bot tem e que você pode interagir. Então, ao invés do usuário ir lá e digitar o comando mande oi, ao invés do usuário ter que digitar isso, ele já pode ver quais comandos estão disponíveis através do bot, através daquele atalho. E é assim que você seta os comandos. Você vai lá no Godfather, dá um /set commands, e você coloca uma lista com comando e descrição. Comandos em Telegram são tudo que começa com alguma coisa. Os comandos têm que ser uma palavra só, elas não podem ter, por exemplo, caracteres especiais, como cedilha, acento, pode ter números também, como comando 1, comando 2. E quando você está num grupo que tem vários bots, se você quiser acionar um comando específico de um bot, você coloca /comando, @ o nome do seu bot. Assim só o seu bot recebe aquela instrução de comando e não todos os bots do grupo. Beleza. Aqui, continuando com o nosso bot do Fizzly, eu dei um set commands e criei 2 comandos ali, que é o hello world, e que vai ser acionado através do /hello, e o /help, que vai ser um comando de ajuda qualquer, que vai dizer mais sobre o bot. E eu não vou me expandir muito nesses outros ajustes, mas permite, por exemplo, você colocar uma descrição para o seu bot quando os usuários começarem uma conversa com ele pela primeira vez, um about,
que fala, por exemplo, sobre o que o seu bot é, ou quem é o autor do bot. O set privacy vai falar se o seu bot pode ler as mensagens do grupo ou não. O set join groups, ele vai dizer se o seu bot pode entrar em grupos ou não. Então, tem várias opções aí que você pode tunar baseado na finalidade do seu bot. Às vezes, você não quer que seu bot, por exemplo, participe de grupos, ou que ele não leia mensagens. Então, é aí que você muda essas coisas. Então, aqui o nosso bot já customizado, ele tem um nome ali em cima, ele tem a mensagem de about ali no meio, que vai dizer, esse bot é um exemplo para o Fizzly. E quando você abre ele, tem a descrição ali, que é um info que fala sobre o autor, onde você pode encontrar o código-fonte desse bot, enfim. Ok, agora que eu tenho um bot registrado, eu tenho o token, como é que eu faço para começar a usar ele ou interagir com outros usuários? Então, o Telegram, ele forneceu uma API, essa API é em HTTP REST, ela não tem sessão, ela é puramente simples, você faz get and posts para ela e é só. E, essencialmente, todas as consultas vão ser feitas através de HTTPS dessa forma aí, ó. API telegram.org, bot, aquele token que foi gerado, barra o método que você quer chamar. Alguns métodos você vai ter que enviar um formulário encapsulado dentro do post, porque você precisa mandar informações para colher os dados. Outros métodos são puramente consultas, e a gente vai ver algum desses métodos. Todas as consultas devem ser feitas em UTF-8. Todos os métodos são case insensitive, então, se é maiúsculo, minúsculo, não importa. E a resposta vai ser sempre um JSON. Então, você sempre vai ter um campo OK, que vai ser true ou false. E quando for true, você vai ter um result, que vai ser as informações realmente que importam para você ali, que vão ser os resultados do método que você está invocando. A descrição geralmente vai aparecer quando você tem um OK false, que vai ser um erro, por exemplo. Você esqueceu de especificar o determinado campo, e um error code falando esse é o erro 401, 402, ou qualquer outro erro relacionado à biblioteca do Telegram. Então, eu não tenho... eu tenho aqui. A documentação, do Telegram é bem completa, e vocês têm aí todos os métodos disponíveis e todos os objetos possíveis retornáveis através dessas consultas. Então, é muito fácil de ler, está bem simples e direto. Mas, continuando aqui com alguns dos métodos mais importantes, para a gente não ir todos de uma vez, são o getMe, que vai retornar as informações do seu bot, por exemplo, o nome, qual que é o ID dele, qual que é o usuário dele, aquelas informações que você colocou lá no BotFather. O getUpdates, porque uma coisa no Telegram é que você tem vários tipos de updates. Você pode ter updates que são mensagens de texto simples, mas você pode ter um update que vem, por exemplo, uma foto. Então, você vai ter um update com uma foto. Ou você pode ter uma mensagem de voz, uma mensagem de um áudio ou um vídeo. Então, tudo vai ser sempre relacionado a updates. Você sempre vai estar resgatando updates. Send message, para você mandar uma mensagem para o usuário. E, essencialmente, baseado no tipo de mídia que você quer enviar, vai ser sempre send e o tipo de mídia. Send photo, send audio, document, e assim vai. E bots também podem ser administradores de grupo. E isso dá alguns poderes para eles, como, por exemplo, você assim pode quicar um membro, você pode sair do chat com seu bot, você pode desbanir um membro, e todos esses métodos estão aí na API que eu acabei de mostrar. Eu não sei se vai dar para ver porque está muito pequeno, mas essa é uma requisição REST usando o HTTP GET, que ele faz uma solicitação no GetMe, que retorna exatamente o que eu falei, o ID do bot, o nome do bot e o usuário, que foram as informações que foram criadas através do BotFather. E quando você pedir um getUpdates, ele vai pegar todas aquelas mensagens que já foram enviadas para o bot em algum momento e vai listar através de um JSON, através de lista. Então, você tem ali o result,
e dentro dele você tem um update. O update tem um ID, e esse update é uma mensagem. Então, você tem uma mensagem, e dentro da mensagem você tem, por exemplo, from, que determina quem é o usuário que está enviando, o chat, que significa que você tem uma sessão, você não está num grupo, por exemplo, você está falando bot para usuário, e tem a informação do usuário desse chat. Você tem a data, que está em formato de Unix. Você tem o texto em si da mensagem, que essa é uma mensagem de texto, que foi um hello. E antes eu não vou falar muito, porque talvez a gente veja daqui para frente. Um outro método também ainda é quando você quer enviar uma mensagem, novamente, você está lá em cima, faz a requisição, mas dessa vez você tem um form ali, que é um X, www form, URL encoded, que você coloca lá o chat ID. O que é o chat ID? Quando você quer falar com um bot, quando você quer falar com um usuário no Telegram, você procura o nome dele ou o usuário dele. Bots, eles não resolvem nomes de usuário. Então, você sempre procura o ID do usuário, que vai se chamar chat ID. Então, você tem um número que é único para cada chat, e você sempre usa esse chat ID para referenciar o usuário que você está falando. Então, ali eu tenho um chat ID, e eu tenho o texto que eu quero mandar para aquele chat, que é o Hello World. E mesmo que você esteja postando algo, você recebe um JSON de retorno. Mas, assim, a gente falou muito de arquitetura da API em si, e você que é desenvolvedor deve estar pensando, isso é muito fácil. Assim, eu poderia fazer isso com CURL, eu poderia fazer isso no PHP muito simples, ou no próprio Python eu poderia fazer com request. Por que eu usaria uma biblioteca para desenvolver meu bot? Antes de entrar muito a fundo nessa questão do porquê você deveria usar, a biblioteca se chama Python Telegram Bot, e ela é uma interface para API HTTP que eu acabei de mostrar para vocês. A ideia de não reinventar a roda é bem simples, porque desenvolvedores estão trabalhando nela, não sou só eu hoje, e ela é testada. 93% do codebase da biblioteca é testado. Não é 100% ainda, porque como os servidores do Telegram são fechados, a gente não consegue reproduzir todos os eventos de servidor para fazer unit test. E funciona com Python 2.6, com Python 3.3 para cima. E o mais importante é que é LGPL. A diferença de uma biblioteca que seja em LGPL para GPL é que, por exemplo, se você está usando essa biblioteca para desenvolver um bot que monetiza, em GPL você seria obrigado a distribuir o código do seu bot junto com o uso dessa biblioteca. LGPL já é diferente. Você só redistribui o código se você mudar o código da biblioteca que você está usando. Então, você não precisa fornecer o código do seu bot se você não quiser. Mas eu encorajo que sim. E é fácil de instalar. Se você já usa o pip, você sabe como é que funciona. Pip, install e o nome da biblioteca, Python Telegram Bot. A gente não tem pacote ainda para Debian ou para Ubuntu, Fedora. Se tiver algum empacotador aí e tiver a fim de colocar isso, acho que a gente tem um AUR para o Arc, mas deve ser a única distribuição que a gente tem um pacote lá. E para usar é muito simples. Você abre lá o shell do Python, import Telegram, bot igual telegram.bot e o seu token. Uma vez que você tiver o seu objeto bot, você pode chamar aqueles métodos que estão descritos na documentação do Telegram e simplesmente imprimir elas. Por exemplo, bot.getMe vai retornar um objeto Python com instância bot que permite você, por exemplo, imprimir um dicionário com todas as informações do bot através da resposta que foi interfaceada através da biblioteca. Se você quer pegar todos os updates que já te enviaram, updates igual bot.getUpdates vai te retornar uma lista de todos os updates, ou seja, de todas as mensagens, de todas as fotos, de qualquer coisa que já te enviaram no seu bot, e você pode fazer um list comprehension para imprimir só, por exemplo, as mensagens de texto que você tem dentro do seu update. Se você quer enviar uma mensagem para um usuário, você vai precisar do chat ID dele, sempre você vai precisar de um chat ID. E aqui foi meio que hack, você pega o último update
e pega o chat ID do último update e manda uma mensagem para o usuário. Bot.sendMessage. Ou se você quiser enviar um emoji, lembra que eu falei que tudo na API do Telegram tem que ser feito em UTF-8? Pois é, Python 2.6 para cima não costuma ser o mais agradável de trabalhar com Unicode. Então, tem uma classe de emoji que ajuda você com isso. Você pode até concatenar string e você não vai ter problema de exception de Unicode. Então, vamos falar agora de escrever código, falar de Python em si. Esse seria seu primeiro bot. Você importa a classe, você define a sua instância de bot. Tem uma questão aí de, por exemplo, quando você dá um get updates, você pega todos os updates do seu bot, você precisa de alguma maneira marcar que esses updates já foram recolhidos alguma vez, que você já leu esses updates. Então, esse método que ele chama de long pooling, você tem que sempre definir um offset dizendo, porque, por exemplo, os updates eles vêm com um ID único. Então, se você quer pegar os updates a partir desse momento e não os antigos, você começa, por exemplo, com um offset 0. Mas se você quiser pegar, por exemplo, um update mais antigo, ou a partir daquele update, você tem que sempre usar o offset. Então, aqui eu tenho um loop infinito. Para cada update de get updates, eu vou incrementar o update para sempre pegar o próximo na próxima iteração de loop. E se esse update for uma mensagem, eu vou pegar o nome do usuário, update.message.fromUser.firstname, e vou mandar de volta para o usuário, hello, e o primeiro nome dele. E é isso, e vai ficar em looping enquanto você tiver novos updates. Se você, por exemplo, agora tiver o Telegram instalado no seu celular ou no seu computador, você pode abrir uma conversa com o Fizzly17 bot e mandar um /hello nele e vai ter esse código rodando. Mas, se você observar bem esse código, você pode encontrar alguns problemas aqui. Como, por exemplo, ele é single thread, certo? Ele só vai estar coletando um update de cada vez. Ele não tem tratamento de exceção. Então, por exemplo, se um update não for uma mensagem, provavelmente isso vai quebrar seu código. Ou se o usuário não tiver um first name, vai quebrar seu código, se não fosse, por exemplo, um campo obrigatório. E o que mais? E é meio difícil você ter que fazer... toda vez que você executar seu bot, você tem que manter referência do último update que você coletou. Isso não é legal. Então, a gente pensou, isso qualquer desenvolvedor de Python é fácil fazer e consegue fazer através do request. E se a gente tivesse um método ou uma maneira de deixar que o usuário possa focar muito mais na lógica do bot do que se focar na arquitetura de como escrever seu bot. Então, nasceram alguns handlers para a biblioteca, que permite, por exemplo, você simplificar seu código. Você não precisa focar muito em como escrever para tratar exceção, ou como você vai diferenciar mensagens de comandos, ou mensagens de vídeo, ou qualquer outra coisa do tipo, porque a biblioteca já te oferece meios. E você se foca muito mais no que te interessa, que é fazer seu bot funcionar para você com a sua lógica no que você tem em mente. Então, aqui, por exemplo, a gente está usando a biblioteca com .txt, importando updater, message handler e filters. Updater é uma classe que usa threading, o módulo do Python. A gente queria muito usar o async.io, mas a gente queria ainda dar suporte para os usuários de Python 2.6. Então, a gente usou o threading mesmo. E, essencialmente, assim, você inicia o updater com o seu token e você coloca dispatchers, que eles são tratadores de handlers. Então, você pode, por exemplo, usar o message handler para fazer todo o tratamento de mensagens que você vai receber. Nesse caso, eu tenho uma função echo,
que vai sempre retornar o que o usuário escreveu. Então, se eu mandei para o meu bot oi, ele vai ter que me retornar oi. Então, no Message Handler, eu defino que tipo de mensagem eu estou filtrando, que são mensagens de texto, e que função eu vou chamar quando eu tiver esse evento. Significa, essencialmente, que qualquer mensagem de texto que eu receba vai ser tratada por eco. E se vocês usarem lá, se vocês falarem com o bot agora também, vocês vão ver como isso funciona. Eu tenho aqui um exemplo. Então, como o echo, na verdade, é um message handler, não um command handler, se eu mandar, por exemplo, um oi, ele vai me responder oi. E é isso. Mas e se eu quiser, por exemplo, mandar um comando para o meu bot, e não só tratar uma mensagem? Você usa, nesse caso, command handler, porque você pode estar pensando, ok, como é que eu diferencio uma string normal de um comando? No Telegram, você sabe que todos os comandos começam com barra. Mas, e se o seu bot está num grupo, por exemplo? Então, você vai ter barra, comando, arroba o seu bot. Então, a biblioteca já faz tudo isso por você, você só precisa focar no comando que você quer. Então, no command handler, você coloca a string do seu comando em si e a função que ele vai chamar. Então, para o comando barra hello, ele vai chamar a função hello, que vai ser a função que vai mandar para o usuário hello e o nome do usuário. Então, se eu vim aqui de novo e mandar um hello, ele vai me mandar um hello e o meu first name baseado no objeto que ele recebeu, no update que ele recebeu. Mas está faltando alguma coisa ainda, porque você pode mandar comandos, mas e se você quiser mandar comandos com argumentos? Então, você ainda assim pode continuar usando o command handler, e a única coisa que você vai precisar adicionar como argumento do command handler é o pass _ args igual a true, e na sua função, que vai tratar esse comando, você recebe a lista de argumentos args, que é bem comum você fazer isso, por exemplo, quando você está escrevendo um script em Python, e você usa o argv ou args para tratar argumentos de funções. Então, aqui é a mesma coisa. Se eu mandar, por exemplo, um barra say hi to Fizzly, ele vai pegar o primeiro argumento do meu comando, vai tratar aquilo e vai responder. E as vantagens de usar o updater são, ele é multithread. Se você tem uma exceção no meio do caminho, o seu código não vai parar. Você pode definir a quantidade de instâncias, porque uma coisa é você ter um bot que faz 20 mensagens por vez, mas a gente tem bots na comunidade que processam 2.000 mensagens por segundo. Então, você precisa escalar. Então, você pode definir a quantidade de threads. E eu acho que eu tenho aqui, como ele usa a interface de threading do Python, você vê que eu tenho 6 instâncias ali do meu comando. E eu não precisei chegar nesse nível de código, de ter que definir threading, de ter que fazer coisas no baixo nível, porque ali já faz tudo para você. E se eu quiser tratar exceções, você também pode adicionar um handler de exceção. Porque, por exemplo, podem ter casos que você vai receber um unauthorized, que é o usuário bloqueou seu bot. Então, você tem que remover esse chat ID da sua lista de usuários, porque seu bot não está mais autorizado a falar com esse usuário. Ou tratar outros tipos de exceções que podem vir do Telegram também. E isso não vai parar seu código em momento nenhum. As exceções passam por aqui e seu bot continua rodando. Tem outras classes em desenvolvimento, ou que já foram desenvolvidas. O Job Queue, por exemplo, é uma classe que permite você agendar um trabalho no seu bot e que ele possa te responder, por exemplo, daqui 60 minutos, daqui 60 segundos, daqui 1 hora. Você agenda um relógio nele e quando ele estiver pronto, sozinho ele responde o seu usuário.
um regex handler. Se você não quiser, por exemplo, fazer tratamento da mensagem inteira ou não pegar mensagens inteiras, você pode criar uma expressão regular no seu handler e colocar como função. E o inline carry handler é uma feature nova do Telegram que permite, por exemplo, você acionar bots sem que eles estejam no seu chat. Eu não vou falar muito de inline nessa apresentação de hoje, mas, por exemplo, se eu digitasse GIF aqui e procurasse, não sei, por Minions, eu não estou no chat com GIF. E mesmo assim, eu vejo resultados do bot na minha tela que permitem com que eu receba resultados dele. Então, é um negócio bem legal. E foi anunciado recentemente, a biblioteca já suporta isso também. E Conversation Handler é algo que está sendo desenvolvido agora, porque esses bots que a gente tem falado aqui, eles são mais ou menos assim, você manda uma pergunta e ele manda uma resposta. Mas e se a gente falasse de, por exemplo, bots que precisam de contexto, que eles se comportem como seres humanos? Como, por exemplo, eu chegasse em alguém e falasse, você sabe o dia que o Obama nasceu? E ele responde para mim, o dia que o Obama nasceu é tal. Mas ele nasceu aonde? Então percebe que eu não dei a informação completa, porque você tem um estado finito de contexto. Então, o Conversation Handler, que é mais ou menos o que o Facebook anunciou, que é uma grande feature no bot deles, é algo que a gente está tentando fazer com desenvolvimento livre e ser aberto para qualquer um usar, para você ter finite state machine e contexto em conversa. E você pode ir na wiki do projeto para ver como é que usam todas essas classes. Onde conseguir ajuda se você começar a escrever seu bot hoje? Você pode começar com a documentação, que é muito boa, com a wiki, que é mais voltada a onde você pode hospedar seu bot, de graça, como você faz migração de versões de bot, esse tipo de coisa. A comunidade é muito grande também, já tem uns 500 desenvolvedores ativos de bots que estão nesse grupo que está em inglês, mas também tem uma comunidade daqui do Brasil, e todo mundo é muito solícito. Ou Bug Tracker, onde você pode abrir issues lá e falar, não está funcionando aqui, como é que a gente resolve? E em contrapartida, se você já é desenvolvedor Python, onde é que você pode ajudar? Se você já conhece bots e Telegram, onde é que você pode ajudar? De novo, você pode ajudar com documentação, você pode ajudar escrevendo artigo na wiki, você pode ajudar resolvendo issues, e lá na comunidade ajudar uma outra pessoa que está começando agora. Então, quando eu comecei a escrever esse software, e semana que vem faz 1 ano que eu comecei a escrever, eu era o único usuário com uma motivação pequena e já existiam outras bibliotecas disponíveis. Mas, para mim, eu queria resolver um problema do meu jeito, e isso não significa, essencialmente, que você está concorrendo com outras soluções. Significa que você está apresentando a solução de outra maneira que é mais confortável para você. Então, hoje, a gente tem, por exemplo, 28 contribuidores, mais de 37 releases, mais de 1000 commits, mais de 1000 estrelas no GitHub. E enquanto o PIP não estava quebrado ainda, a gente batia, sei lá, 8.000 downloads por semana. Mas eu nem sou tanto mais o desenvolvedor disso, eu até toco às vezes, mas hoje a gente é uma equipe de 4 core desenvolvedores, mas vocês viram que tem mais de 28 pessoas que já passaram pelo Codebase, e são pessoas que não têm background comum nenhum. Eu sou daqui do Brasil, mas tem o Joker, que é da Alemanha, o Noam, que é de Israel, e o Hariel, que é de Amsterdã. Então, a única coisa que coloca a gente junto para desenvolver isso é o interesse comum de desenvolver um software em Python, um software livre, um software para a comunidade. E essa foi a primeira vez que eu comecei a escrever algo que era usado por outras pessoas. Então, foi muito interessante ver como, ao longo desse 1 ano, a contribuição deles foi maior que a minha. Então, eu nunca vou dizer que o software é meu e que eu faço o que eu quiser com ele, porque elas têm tanta participação no código quanto eu agora. E a decisão
do software não é só minha, a decisão é da comunidade. E isso também une as pessoas nos aspectos sociais. Numa das minhas últimas viagens, eu conheci o Joker, e a gente descobriu que tem interesse comum, ele gosta de Python, ele ainda está na universidade. E é uma pessoa que eu nunca pensei que eu estaria contribuindo no software um dia, porque ele está do outro lado do mundo. Então, isso é bem interessante da perspectiva de por que você deve começar a escrever um software livre hoje, mesmo que sua ideia já tenha sido reproduzida por um outro projeto. Antes de passar para a sessão de perguntas, se vocês... Vamos ver aqui, eu tinha alguns logs abertos. Vocês tem algumas pessoas aí que estão usando o bot do Fizzly para testar. O código já está no GitHub, então depois, se vocês quiserem dar uma olhada para ver como é que é. Eu realmente espero que vocês comecem a escrever bots, não necessariamente em Python ou nessa biblioteca, mas porque é tão fácil e é tão interessante. E também espero que um dia vocês passem pela mesma experiência de poder construir um software livre, ver resultados e pensar, pô, legal, cara, eu comecei a escrever um negócio e tem outras pessoas usando. É bem interessante. Bom, é isso. Obrigado.